Olha, a eleição acabou para muita gente que concorreu a cargos proporcionais. Deputado estadual, deputado federal, senadores. Quando será a prestação de contas dessa turma toda e dos partidos? Eu trouxe hoje aqui, no RN Acontece, a secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, Lígia Limeira, que é especialista em prestação de contas. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Diógenes. Prazer imenso estar mais uma vez nesse conceituado programa. Antes de mais nada, eleição tranquila no Rio Grande do Norte, né? Qual é a avaliação que você faz? Muito tranquila. Inclusive, Diógenes, eu acompanhei todo o trabalho da Corte Eleitoral durante todo o dia 7 de outubro e, por incrível que pareça, chegou um único processo, né, no Rio Grande do Norte inteiro, foi um mandado de segurança e que tratava justamente de questões de fiscal, uma coisa assim que realmente havia uma preocupação muito grande com a segurança, né, em função dessa polarização que está havendo atualmente no país. Mas foi assim uma tranquilidade as eleições do Rio Grande do Norte, Que viu? bom, né? Porque havia uma certa tensão, inclusive o Rio Grande do Norte foi um dos estados mais foi atendido nessa questão das forças federais, né? Com certeza. Todos os municípios que foram solicitados forças federais foi atendido, né? Uhum. E a gente teve um pleito tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para a prestação de contas. A eleição acabou para muita gente, como eu iniciei a entrevista informando. Quando é que vão ter que concluir a prestação de contas, apresentar? Os agentes de campanha, quer sejam eles ou candidatos ou partidos, eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral. O prazo é de 30 dias, contado da eleição, e aí cai exatamente no dia 6 de novembro de 2018. Ah, sim. Então, a partir da eleição do último domingo, passa a contar esse prazo de 30 dias, né? Agora, quem quiser apresentar antes, claro. Não tem eu problema. não digo nem que poderia, eu digo assim, que deveria. Por quê? Porque hoje em dia, nós estamos diante de um cenário novo, né, que é justamente a chegada do PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Então, imagine, Diógenes, que essa prestação de contas, que antes era física, e a depender do tamanho da campanha, você tinha assim 20, 30 volumes de processo, isso vai passar a figurar, entendeu? Num processo eletrônico. Então, isso tem que ser tudo realmente digitalizado, né, por meio do sistema de prestação de contas eleitoral. Isso é gravado numa mídia, entregue à Justiça Eleitoral. A gente quer evitar que isso fique para a última hora, porque pode ser que dê uma sobrecarga, porque estão todos prestando conta ao mesmo tempo, né, em nível nacional. E a orientação é realmente no sentido de a gente estimular as pessoas a irem com antecedência até para não terem problema quando dá a entrega. E tem muita gente organizada, né, Lígia, que está candidata e que organiza a movimentação financeira, tudo, e já pode apresentar esse material, não é? Com certeza. Então, vocês que participaram da campanha, na qualidade de candidatos ou partidos que já tiveram com essa documentação já em dia, nós já estamos preparados para recebê-la na Secretaria Judiciária. Que tipo de documentação, Lígia? Toda atinente ao processo eleitoral. Então, assim, tem que haver comprovação de todas as receitas arrecadadas, ou seja, o financiamento de campanha inteiro, né, seja ele público ou privado, e a aplicação desses recursos, Diógenes. Então, terminou, sobrou dinheiro, isso aí não é do candidato, é sobra de campanha. Isso tem que ser comprovado, o repasse, quer seja financeiro ou em bens, porque isso aí, os bens também que terminam sobrando no final da campanha, o candidato tem que ter essa consciência que esse bem não é dele, não pertence a ele. Diz a legislação que tem que ser repassado do partido político dele, ao qual ele é filiado, e isso tem que ser comprovado também por ocasião da prestação de contas. Em tempos passados, sobra de campanha ficava para muita gente, ficava geralmente para alguns candidatos, né? Com certeza, principalmente o aparelhamento de som de automóvel era bastante comum. Hoje isso é fiscalizado, né? E assim, o candidato tem que prestar atenção nisso aí para não ter problemas depois. Como você fala muito, essa parte do Caixa 1, né, o que é legalizado, né? Como chegará o Caixa 2? A Justiça Eleitoral tem meios, tem mecanismos para chegar ao Caixa 2?
Olha, tem sim, até o caixa 3, viu? Tem o caixa 3 também. Que é o indireto, né? Assim, é uma coisa que você vai além do caixa 2, né? Ele chega de forma indireta para o caixa 2 e é repassado, né? A gente chama de caixa 3. É o seguinte, Diógenes, eu fiquei bastante impactada, positivamente impactada, registre-se, porque estive em Brasília para receber o treinamento do módulo Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, módulo Análise, do SPCE. Né? E aí eu fiquei boquiaberta com o quanto esse sistema está robusto, porque ele está fazendo batimentos com 20 bancos de dados externos. Então, você imagina que o Sistema Financeiro Nacional, juntamente com o COAF, né, a Receita Federal, a Polícia Federal, né, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, que cuida mais da parte do Executivo. É aí que mora o perigo para muita gente, né? Com certeza. Então, esse sistema, quando ele faz esse batimento, ele traz todos os indícios de irregularidades. E é importante o telespectador saber que pode haver quebra de sigilo durante a prestação de contas, se autorizado pela autoridade judicial, né, busca e apreensão, e tudo isso vai ser, essas ações elas vão ser tomadas a partir do resultado, né, de esse batimento de dados que é trazido. Encontro de contas, né? Isso mesmo. Não é a primeira vez, não é a primeira eleição, que há esse cruzamento de dados entre as instituições, principalmente financeiras, Justiça Eleitoral e a Receita Federal. O que aconteceu na eleição passada, nas duas eleições anteriores? Deu para pegar muita gente? Deu. Existe um sistema que faz o batimento, ele é gerenciado pelo poder público federal, executivo federal, que chama CadÚnico. Esse CadÚnico, ele condensa todos os benefícios que são repassados para pessoas físicas que são beneficiários do governo federal. Então, daí, porque nós tivemos vários casos, por exemplo, de doadores de campanha, veja só, beneficiário do Bolsa Família. Valores altíssimos, né? Tivemos várias doações de gente, assim, com CPF já invalidado por causa de óbito, né? Conseguimos pegar, Diógenes, doações indiretas de pessoas jurídicas, que hoje é terminantemente vedado, porque o Supremo Tribunal Federal, né, reconheceu a inconstitucionalidade da doação de pessoa jurídica. Mas como é que acontece essa doação indireta? Que você, pelo CPF, você consegue verificar que aquele corpo de doadores ali, ele integra, vamos supor, um corpo de diretoria de uma determinada empresa, né? Então, nós tivemos, assim, verdadeiros, assim, absurdos que foram detectados. CAGED, que é o Cadastro Anual de Empregados e Desempregados. Então, pelo CAGED, a gente vê, por exemplo, um determinado doador que está desempregado há mais de década, por exemplo, mas fazendo doações milionárias à campanha. Né? Então, tudo isso é pegado com base nessa estatística, Diógenes. Esses sistemas, eles são aperfeiçoados para irem além. Então, daí o meu estupor diante do grande avanço que esse sistema teve da eleição passada para agora. Do alcance, né? Perfeito. Agora, durante a campanha, tivemos uma prestação de contas parcial, né? Sim. Ocorreu quando? Essa prestação de contas, ela teve data até o dia 13 de setembro, né? O prestador de contas, ele tinha que encaminhar tudo que ele arrecadou e empregou em sua campanha até o dia 8 de setembro, e o TSE publicou isso imediatamente, né, no sistema Divulga Cande. Isso é muito importante, gente, a gente conversar sobre isso, porque por meio é esse sistema que oferece a possibilidade de controle social. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, a gente tem o dever de estar acompanhando, né, realmente as campanhas eleitorais. Estamos diante de um segundo turno no Rio Grande do Norte, um segundo turno nacional, e as coisas estão acontecendo e está tudo lá no Divulga Cande Contas. Então, você entrando lá,
absolutamente intuitivo, se seleciona o campo do seu interesse e você vê como é que as coisas estão acontecendo, né, com aquela campanha. Né? E a partir daí fica mais fácil, né, porque com essa fiscalização ela está permeada toda de transparência, fica mais fácil a gente realmente fazer até denúncias. Quem tem a obrigação de prestar contas na campanha eleitoral? Diógenes, todos os participantes, todos aqueles que requereram o registro de candidatura. Se tiver o registro de candidatura indeferido, tem que prestar contas. Se desistiu da campanha, tem que prestar contas. Se renunciou ao cargo que estava concorrendo, até os que morreram, a obrigação de prestar conta recai sobre o partido político ao qual... Só o candidato do partido político também tem que prestar conta, né? E também os partidos políticos em todas as suas esferas, né? Então, até aquele partido político, né, o diretório municipal, né, que nós temos mais de 1.000 aqui no Rio Grande do Norte, tem que prestar contas à zona eleitoral respectiva, né? Os diretórios estaduais junto ao TRE e os nacionais junto ao TSE. Responsabilização, eu estou perguntando sim. Porque você tem um contador, você tem aquele que assina os documentos. Esse pessoal também é responsabilizado, né? Muito bem. A responsabilidade ela é atribuída aos signatários da prestação de contas, né? Então, no caso da prestação de contas de campanha de candidato, né, assina o candidato, assina o administrador financeiro, se ele tiver designado essa pessoa, né, porque essa pessoa é facultativa, né, o candidato vai decidir se tem ou não tem, e o contabilista. Isso é muito importante, porque eventual problema, abuso de poder econômico, qualquer coisa nas contas, esse contabilista vai responder também. E no caso do partido, é o presidente e o tesoureiro. Para encerrar, qual é a punição para quem descumpre a prestação de contas? No caso do candidato, Diógenes, ele vai ter toda a prestação de contas dele desaprovada, vai ser encaminhada para o Ministério Público, né? O Ministério Público vai avaliar os indícios, né? O que ensejou a desaprovação das contas e, se couber, vai entrar com as medidas cabíveis. Aí que tipo de sanção? Desde a mais leve a mais grave? A mais grave seria a perda do mandato, né? Do mandato se já tiver, ou então, no caso, a própria diplomação, né? Que já está marcada para o dia 19 de dezembro, 19 né? de dezembro. Então, assim, isso seria mais grave, mas, de repente, ele pode responder por alguma questão criminal. Por exemplo, que não seja capaz de ensejar, no caso, essa cassação, né, do mandato dele. Mas isso aí é objeto do Ministério Público. Agora, o partido, a legislação já traz uma sanção já direta, né? Ele diz que esse partido fica impedido de receber recursos oriundos do fundo partidário no ano seguinte à eleição, entre 1 e 12 meses. Então, essa dosimetria ela vai ser só pesada pelo relator, né, ou juiz, para realmente ver... Dependendo da gravidade do ilícito. E né? temos ainda os que não prestam contas. Esse é o que corre mais risco. Hoje a gente tem prestação de contas parcial, omisso, e somos 76 de hoje. Tem bastante. Então, a ser reproduzido isso na prestação de conta final, o candidato ele fica sem ter direito a obter a certidão de quitação eleitoral durante o tempo do mandato ao qual ele concorreu. Então, imagine um candidato a senador, são 8 anos sem obter a certidão de quitação eleitoral, que é condição de elegibilidade, e o partido político, além de ficar impedido de receber o fundo partidário, ele tem a notação suspensa, ele fica sem representatividade no Estado. É isso aí. Eu queria agradecer Lígia Limeira, que é secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, sobre as informações, ela que prestou aqui as informações sobre prestação de contas. Obrigado, Lígia. Eu que agradeço, Diógenes. Temos a todos uma boa tarde. Quem quiser ver a reprise desse programa, dessa entrevista, é só acessar o portal nominuto.com. A todos uma boa tarde. Vem aí o Boa Tarde Cidadão com o Robson Carvalho. Até amanhã.